Fala galerinha do 7º ano do Ângulo, professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Na aula passada nós falamos do aumento populacional ainda na Idade Média e falamos um pouquinho sobre a arquitetura. Hoje, pessoal, a gente vai entrar em um tema novo, então prestem muita atenção, a gente vai falar sobre as cruzadas. Professor, aí coloquei algumas perguntinhas aqui no quadro para a gente debater sobre cada uma delas e já dar uma introdução sobre as cruzadas. Presta atenção. Professor, o que foi as cruzadas? Expedições formadas sob o comando da Igreja Católica, a fim de recuperar Jerusalém, que se encontrava sob os domínios turcos. Professor, quando que aconteceu as cruzadas? Acontece na Idade Média, que é o período que nós estamos estudando, de 1096 a 1270, o Papa Urbano II, ele convoca expedições com o intuito de retomar Jerusalém das mãos dos turcos, dos árabes. Por que o nome Cruzadas, professor? Porque eles carregavam nas suas armaduras, enfim, eles carregavam com eles uma cruz vermelha, e isso caracterizou essas expedições com o nome de cruzadas. O Papa convocava todos os fiéis, principalmente a nobreza. Lembra que a nobreza eram aqueles que lutavam lá nos feudos? Eram os cavaleiros. Então, principalmente a nobreza foi convocada para retomar Jerusalém das mãos dos turcos, das mãos dos islâmicos, Porque o nome, quantas cruzadas aconteceram? Por isso o nome cruzadas, pessoal. Senão era só cruzada, Aconteceram 8 expedições, 8 expedições, algumas delas bem-sucedidas, outras nem tanto, mas o principal objetivo não era só a retomada de Jerusalém. A nobreza tinha uma intenção por trás, o próprio rei tinha uma intenção por trás, a igreja cada um tinha uma intenção com essas expedições, Eu vou ler um texto para vocês aqui bem rapidinho e a gente vai discutindo um pouquinho sobre eles. Não precisa nem ler. Nesse período, de 1096 a 1270, eles passavam por um período ali de estabilidade financeira, estabilidade até política no feudalismo. Por quê, professor? Pelo seguinte, acabam as invasões bárbaras no Império Romano, lembra? E agora o negócio está bem estável. Porém, só quem recebia a terra, só quem tinha o direito, isso nós vimos ali no feudalismo, era o primogênito. Então, muitos nobres, o que acontecia? Eles estavam ficando, era muito homem para pouca terra. Era isso que estava acontecendo, porque um só herdava a propriedade. Então começou que até a própria nobreza, eles começaram o quê? A saquear, eles começaram a roubar. Então o interesse maior da nobreza também era expandir ali os seus territórios e conquistar outras coisas. O comércio também estava em ascensão, Como foi dito anteriormente, o mundo cristão se encontrava dividido, por não concordarem com alguns dogmas da Igreja Romana. A Igreja Romana ela estava dividida. Lembra que o Império Romano ele foi dividido? O Império do Oriente e o Império do Ocidente. No Império do Ocidente predomina a Igreja Católica, Apostólica, Romana, o Papa como autoridade máxima. No lado do Oriente, acabou se dividindo, é a Igreja Ortodoxa. O que ela tinha de diferente, professor, da Igreja Católica? Alguns santos que ela não reconhecia como santos da Igreja e eles não reconheciam a autoridade do Papa. Mas presta atenção, pessoal, os católicos do Oriente fundaram a Igreja Ortodoxa. Jerusalém, a Terra Santa, pertencia ao domínio árabe. E até o século XI, outro detalhe importante que tem ali no texto, até o século, a Jerusalém, que é a Terra Santa para os cristãos, tanto para os cristãos quanto para os árabes também era considerado. Só que o que acontece? Até o século XI estava no domínio árabe, as terras ali, do Jerusalém.
e eles até deixavam os cristãos visitarem, eles davam livre acesso para os cristãos a Jerusalém. Mas o que acontece? Quando os turcos vêm e conquistam Jerusalém, eles barram os cristãos. Agora não pode mais, né, nem visitar. E aí que vem essas expedições, e aí que a igreja convoca todas essas expedições para retomar Jerusalém das mãos dos turcos. Quer ver? Ó? Espera aí, pessoal. Mas no final do século XI, povos da Ásia Central, os turcos, tomaram Jerusalém. Convertidos ao islamismo, eram bastante intolerantes e proibiam o acesso dos cristãos a Jerusalém. Olha aí, pessoal. Em 1095, o Papa Urbano II convoca expedições com o intuito de retomar a Terra Sagrada. Isso tudo eu já falei agora no começo. Os cruzados, como eram conhecidos, receberam esse nome por carregarem uma grande cruz, principal símbolo do cristianismo, estampadas nas vestimentas. Em troca da participação, o que eles ganhavam? O que o Papa alegava para eles? Vocês vão lutar, principalmente para aqueles mais simples, vocês vão lutar e em troca dessa luta vocês vão receber o dinheiro? Não. Vocês vão receber o prêmio? Não. Vocês vão receber o perdão de Deus. E era isso que eles iriam receber se eles fossem bem-sucedidos. Isso era o que alegava o Papa Urbano II. Tá? E aí, tá lá. A igreja não era a única interessada no êxito dessas expedições, isso eu já falei. A nobreza feudal tinha interesse na conquista de novas terras. Cidades mercantilistas como Veneza e Gênova deslumbravam com a possibilidade de ampliar seus negócios até o Oriente, porque o Oriente, gente, era um mercado muito lucrativo. Vamos lembrar o que tinha no Oriente, o que depois a gente vai ver lá nas grandes navegações, as especiarias, tá? Pimenta, cravo, noz moscada, canela, eram coisas muito caras na época, essas especiarias. Por quê, professor? Porque era o que dava tempero para os alimentos, não existia um método de conservação, tá? Então, essas especiarias eram muito caras. Hoje tem uma variedade muito grande, isso daí se tornou, né, bem baratinho. Movidas pela fé e pela ambição, entre os séculos XI e XIII, partiram para o Oriente 8 cruzadas. E aí responde essa nossa última perguntinha. 8 cruzadas partiram para o Oriente. Gente, eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma das 8, porque isso é matéria da nossa próxima aula. Eu só vou finalizar com esse último parágrafo, só para vocês entenderem qual foi o resultado das cruzadas. Presta atenção. As cruzadas não conseguiram seus principais objetivos, mas tiveram outras consequências, como o enfraquecimento da aristocracia feudal, da elite feudal. Eles enfraqueceram. O fortalecimento do poder real. Lembra que o poder era fragmentado entre os feudos, o rei não tinha tanta autonomia assim. E a expansão do mercado e do enriquecimento do Oriente. Por que expandiu o mercado? Porque eles começaram a se deslocar até o Oriente, eles começaram a sair em expedições. E aconteceu essa troca aí, e agora o comércio acaba sendo ampliado. Pessoal, a tarefinha para vocês dessa semana vai ser o seguinte: prestem atenção. Essas perguntinhas que eu acabei de responder, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que voltar à aula, vão ter que assistir, tá? Cada uma delas o que o professor falou, responde numa folhinha de caderno mesmo, fotografa e manda para o prof. Tá bom, pessoal? Hoje foi mais uma introdução do que foi as cruzadas. Na próxima aula a gente vai entrar em cada uma das 8 cruzadas para ver como que foi, em que ano foi, de que maneira que aconteceu, se foram bem sucedidos, como que eles chegaram, eram violentos, não eram, professor? Tudo isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Hoje foi só essa introduçãozinha, tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração, um forte abraço do professor Douglas e fui!